Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Enquanto se procura o texto, eu quero deixar registrada a minha gratidão ao pastor Sérgio, pastor dessa igreja, também o pastor Eliseu, vice-presidente, e os demais obreiros, o pastor que nos recebeu aqui com carinho, meu amigo pastor Henrique, companheiro de longas datas, paulista arretado, abençoado. Estamos ali com ele na conferência missionária e tem sido muito bom. Capítulo 5 de Lucas, o versículo 1 diz assim: E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. O versículo 5: Ao que replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Você diz amém, pode tomar o seu lugar de assento. Queridos, eu não preciso nem dizer que sou do Nordeste, que as minhas palavras me denunciam. Mas moramos em Santa Catarina há 21 anos, já cuidamos de congregações de algumas cidades desse estado. Estamos ali cooperando há uns 7 anos com o pastor Zilmar, o nosso presidente dos Gideões, viajando alguns trabalhos dos Gideões por esse Brasil afora, e Deus tem cuidado de nós. Trago um abraço do nosso presidente, pastor Zilmar sempre manda transmitir saudação de paz por onde passamos. Queridos, Deus me deu uma mensagem para partilhar com vocês nessa tarde, um texto muito conhecido sobre a pesca que foi feita no lago de Genezaré. Eu vejo um texto muito interessante aqui em Lucas 5, que a Bíblia vai nos mostrar alguns homens frustrados e decepcionados com uma situação que estava fora da prerrogativa da vida deles. Pedro, Tiago, João e André, eles eram pescadores profissionais que mantinham a sua família com a lucratividade das suas pescarias. Então esses homens, eles tinham um conhecimento muito profundo na questão da pescaria. Eles não eram pescador igual a mim, que sou pescador de pesca e pague. Jogo um anzol, se pescar eu venho feliz, se não pescar a gente só perde o tempo. Eles conheciam todas as estratégias, e todo profissional, independente da sua área, do seu profissionalismo, quanto mais você exerce a sua profissão, mais você fica bom. Aquilo que é repetitivo é até didático para o aprendizado. Então esses moços, Pedro, Tiago, João e André, estou destacando esses 4 aqui, que eles vão aparecer no texto, eles eram experientes no que se diz respeito à pescaria, pescador profissional. Eu pastoreei uma igreja lá na região de Laguna, há 20 e poucos anos atrás, e eu tinha um diácono na nossa igreja que era pescador, irmão Hamilton, e às vezes eu ia tomar um café com ele, ele dizia: Pastor Rinaldo, hoje nós vamos ter uma pescaria extraordinária, porque o vento sul está nos dizendo que as tainhas vão vir para a praia e a gente vai ter uma pescaria. Por que é que ele falava isso? Porque ele era um pescador desde a sua adolescência, instruído pelos pais e os demais familiares que eram pescador. Então ele conhecia a linguagem da natureza. Ele não saía para pescar todos os dias. O irmão Hamilton só saía com a equipe dele, pastor Henrique, quando a natureza estava evidenciando sinais concretos de que a pescaria seria agradável. E foi o que aconteceu com Pedro e os seus companheiros. Ele conhecia os 21 quilômetros do lago de Genezaré, havia 21 quilômetros de comprimento e mais 13, aproximadamente 13 de largura. O lago de Genezaré, ele aparece na Bíblia com 4 nomes. Tanto Mateus, o Marcos, Lucas e o João, eles falam desse lago de Genezaré. Algumas vezes a gente vai ler, o lago de Genezaré aparece com o nome de Mar de Tiberíades. Outros textos apresentam como Mar da Galileia. E no Velho Testamento só tem uma passagem bíblica que apresenta o lago de Genezaré, está em Josué 13, 27. Josué, quando estava fazendo a partilha das terras de Canaã, ele chega num lugar aproximadamente a 100 quilômetros de Jerusalém, em uma montanha, e lá embaixo ele vê o lago de Genezaré parecido com o formato de uma harpa.
E ele chama o lugar de Quinerete, porque parecia com a harpa, e ele passa a chamar esse lugar de Quinerete, é o único nome dele no Velho Testamento. E por que o lago de Genezaré tem tantos nomes? Na verdade, o lago de Genezaré passou a se chamar Mar de Tiberíades, porque havia naquela época um gestor naquela região que, querendo agradar o imperador romano, ele construiu uma cidade nas margens do lago de Genezaré e chamou ela de Tiberíades. E no dia da inauguração da cidade, que existe até hoje, quem já foi em Israel há de concordar com as minhas palavras, ele chamou o imperador Tibério César e disse para ele: a partir de hoje, esta cidade está sendo inaugurada e recebendo o nome de Tiberíades, em homenagem ao Senhor. Ele fez essa homenagem ao imperador. Então, quem se aproximava daquela região para pescar ou para visitar, uma hora alguém conversava com esta pessoa e dizia: você está no lago de Genezaré. Outros diziam: você está no mar da Galileia, porque o lago de Genezaré ficava naquela região da Galileia, próximo de Cafarnaum, perto de Betsada, daquela região ali, e tinha muito pescador, e eles achavam aquelas águas um verdadeiro mar de água, por isso que tem esses nomes. Mas o interessante, irmãos, é algumas coisas que aconteceram nas margens desse lago de Genezaré e também no lago. Todos nós que estamos aqui, que conhecemos um pouquinho da Bíblia, a gente já ouviu falar no dia em que Jesus transformou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão muito grande. Foi lá nas margens do lago de Genezaré. Outra coisa extraordinária que aconteceu no lago de Genezaré, uma certa vez Jesus deixou os discípulos do outro lado do lago e foi orar. E numa certa vigília da noite, na madrugada, Jesus vem andando por cima das águas. Quando os apóstolos contemplam aquele homem andando por águas, por cima das águas, eles se assustaram e gritaram: um fantasma está vindo até nós. Jesus falou para eles: não é um fantasma, sou eu. E Pedro, querendo ter certeza se era o mestre, disse para ele: então manda eu ter sobre as águas. Jesus mandou Pedro vir sobre as águas do lago de Genezaré, e Pedro andou até um certo ponto, quando ele duvidou e quase se afundou sobre as águas. Jesus estendeu as mãos, foi lá no lago de Genezaré. Outra coisa que aconteceu no lago de Genezaré, o primeiro milagre demonstrado por Jesus sobre o poder que ele tinha sobre a natureza, foi nesse lago, quando ele está dormindo na polpa do barco e os ventos começaram a soprar nas águas calmas do lago de Genezaré e transformou-se num maremoto aquelas águas, e todo mundo ficou assustado. E eles acordaram Jesus, e Jesus deu uma ordem, disse: aquieta-te vento e acalma-te mar, e houve uma grande bonança. Quando isso aconteceu, os apóstolos olharam para Jesus e disseram: que homem é esse? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é ele? É aquele que você está adorando aqui nessa tarde. É aquele que tem resposta para você e para a sua casa por meio da sua palavra. Agora, o que mais me impressiona em tudo aquilo que aconteceu nas margens do lago de Genezaré é o milagre da pesca maravilhosa. Porque havia um propósito definido por Jesus para chamar 4 homens para o seu colégio apostólico. Isso aqui é assunto até para novo convertido, mas é bom a gente relembrar esses textos bíblicos, porque às vezes existem algumas revelações nas entrelinhas do texto que Deus quer falar conosco. O texto diz, na leitura que fizemos no capítulo 5, versículo 1, que Jesus está pregando nas margens do lago de Genezaré. E o texto diz que uma verdadeira multidão apertava Jesus, se aproximava de onde Jesus estava para ouvir a palavra de Deus. A mensagem que Jesus ensinava, ela falava de forma tão profunda aos corações que cativava a vida das pessoas, e também os milagres que Jesus fazia. E aquilo chamava a atenção das pessoas, e Jesus está pregando a palavra de Deus, fazendo um culto na beira do mar, na beira das águas do lago de Genezaré. E de repente Jesus olha, o texto diz que tem 2 barcos nas margens da água e tem alguns pescadores lavando as suas redes. Jesus usa o barco daqueles pescadores em forma de um púlpito, prega de cima do barco, e quando Jesus termina a sua prédica, ele dá uma ordem para Pedro, e ele diz assim:
pegue o barco e dirija-se para as águas mais profundas do lago de Genezaré. Eu acho interessante, irmãos, que Jesus entra no barco de alguns homens frustrados e decepcionados com uma noite inteira de pescaria sem resultados. Eu disse para vocês no início da minha mensagem que esses homens, Pedro, Tiago, João e André, eles eram pescadores profissionais. Eles conheciam o lago de Genezaré. E vocês podem ter certeza de uma coisa: eles não saíram para pescar de forma aleatória, igual o irmão Hamilton que eu falei para vocês. Eles só saíam quando a natureza estava emitindo sinais de que era uma noite boa para pescar. A gente sabe, irmãos, que há alguns anos atrás, hoje não se usa mais isso, até a gente está vivendo uma época informatizada, todo mundo tem acesso a uma informação sobre a hora. Mas eu sou do Nordeste, de um lugar chamado Rio Grande do Norte, e quantas vezes na minha infância o meu pai bateu na rede que estávamos dormindo e disse: vamos acordar que já é 4 da manhã, está na hora de desleitar o gado. E não tínhamos relógio, não tínhamos outra informação. Ele dizia: o galo das 4 horas da manhã da madrugada já cantou. Porque meu pai era um camponês que conhecia a voz da natureza. Ele olhava para o sol, pastor, e dizia: vamos tirar o gado do pasto, botar no curral, que já está chegando às 4 horas da tarde. Ele conhecia de perto os sinais da natureza. Eu estou contando isso para você entender que Pedro, Tiago e João conheciam muito bem os sinais da natureza relacionados à pescaria. Aqueles homens saíram para pescar e eles enfrentaram a primeira vigília da noite, que era o horário das 18 até as 21 horas, das 6 da tarde às 9 da noite. E eles vão animados, 4 pescadores experientes, mas eles vencem a primeira vigília e eles não conseguem pegar nenhum peixe. Mas ainda tem mais 3 vigílias durante aquela noite e a madrugada. Eles vão para a segunda vigília da noite, das 21 à meia-noite. Eles também não conseguem pegar nenhum peixe. Mas ainda tem 2 vigílias. Tem uma vigília da noite, da meia-noite às 3 da madrugada, e das 3 da madrugada às 6 da manhã. Eles também passam por essas 2 vigílias e totalizam 4 vigílias da noite, e eles não conseguem pegar nenhum peixe. Aqueles homens estão decepcionados, estão frustrados, eles estão pensando na família, porque eles precisam trazer o sustento para a família. Era da pescaria que eles tiravam o sustento. A única coisa que eles não sabiam, que havia um propósito de Deus por trás dos bastidores daquele cenário. Eu quero dizer para alguém que está aqui nesta tarde, nesse início de noite, tem algumas coisas que estão acontecendo com você, que estão fora das suas prerrogativas de vida, estão fora dos seus projetos. Eu preciso lhe dizer que Deus está trabalhando de forma diferente, porque tem coisa do céu para acontecer na sua vida. A única coisa, pastor, como é o nome do senhor? Pastor Luiz, a única coisa que Pedro não queria naquela manhã de frustração era assistir um culto. Pedro não estava preparado, como dizem alguns filósofos, para aquela conversa. Jesus está pregando, ele está lavando azeite, decepcionado. Ele não está aí para o culto, ele está cumprindo a sua função de pescador. Mas Jesus estava atento a tudo que estava acontecendo ali. Jesus está olhando um homem frustrado naquela madrugada. Vamos pensar uma coisa aqui. Se nós nos assentássemos aqui, desligássemos o microfone e fizéssemos uma entrevista particular, se o pastor Aloysio entrevistasse cada um de você, eu era o primeiro da fila, que tem alguma coisa para contar. Olha, se ele não chorasse junto com a gente, porque talvez você está aqui, mas tem problema de saúde, problema nas finanças, problema na família. Talvez você entrou aqui para representar alguém, mas eu preciso dizer que aquele que está sentado no trono, aquele que pode todas as coisas, ele tem o domínio e ele pode responder você aqui nessa tarde. Eu ainda acredito em milagre. Quando Jesus disse para Pedro: pegue o barco e dirija-se às águas mais profundas do lago, Pedro se posiciona na qualidade de pescador profissional e de ser humano. Ele disse para Jesus: eu vou conjecturar para você entender.
Ele disse: olhe, mestre, primeira coisa que ele reconheceu que Jesus não era um pregador qualquer. Jesus não era um escriba, um fariseu, um pregador comum, porque a mensagem de Jesus, Pedro nunca tinha ouvido alguém dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se a não ser por mim. Pedro nunca ouviu pregador nenhum dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pedro nunca tinha ouvido esse tipo de pregação, mas ele ouviu da boca daquele pregador que está pregando na beira do lago de Genezaré. Ele reconheceu que Jesus não era uma pessoa qualquer. E ele disse: mestre, olha aqui para mim, eu conheço os 21 quilômetros de água do lago de Genezaré. Eu sei que esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar. Eu conheço cada palmo de água desse lago. E eu e os meus companheiros passamos a noite inteira pescando. Todos os sinais da natureza evidenciavam que faríamos uma grande pescaria, mas nós estamos frustrados e decepcionado porque não pegamos nenhum peixe. Nós usamos todas as técnicas da pescaria e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. Vai ser sobre a tua palavra. Pedro estava dizendo assim: pastor, eu esqueço agora do meu profissionalismo como pescador, eu esqueço que pesco desde a minha adolescência. Agora não vai ser a minha habilidade, agora não serão as minhas técnicas, vai ser sobre a tua. Olha aqui para mim que eu preciso dizer para você algo que Deus colocou no meu coração. Pastor Luiz, aqui tem gente capacitada. Aqui tem gente que na sua área você é um baita do profissional. Você tem qualificações excelentes. Se alguém entrasse na sua casa, você teria uma pasta de diplomas, de tantos cursos, de tantas desenvolturas profissionais que você tem. Mas as coisas não estão acontecendo com você da forma que você precisa que aconteça. Sabe por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, não é por causa das suas habilidades, não são por causa das suas técnicas profissionais, não são os seus diplomas. Tudo isso é importante, mas tem coisas que Deus vai fazer e vai ser feito pelo poder dEle, pela palavra dEle, pela vontade dEle. Eu vim nesta noite ser profeta nessa tribuna para dizer para você que tem coisas que ainda não aconteceu, que ainda vão acontecer, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Pastor Luiz, eu estava lendo esse texto, preparando uma mensagem. Eu não vou dizer o que a Bíblia não está dizendo, até porque dizer heresia na Assembleia de Deus é perder tempo, que crente assembleano conhece Bíblia, porque é aluno de escola dominical. Mas nós pregadores temos o método de pensar. E sabe o que é que eu pensei, pastor Henrique? Não era só Pedro, Tiago e João que estavam pescando no lago de Genezaré. Tinha muita gente, tinha muitos pescadores. E sabe o que é que eu pensei, pastor Luiz? Pode ter acontecido que todos que estavam lá pegaram peixe. Pedro, Tiago, João e André não pegaram nada. Por quê? Porque quem ia ser chamado para o colégio apostólico era eles, não eram os outros pescadores. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem coisa que só acontece com você. Às vezes você lamenta: por que está acontecendo comigo? É por causa do propósito, é por causa da chamada. E não adianta querer correr de propósito, de chamada, porque vai pagar preço. O que Deus tem para fazer através de você, Ele vai fazer. Você não é filho predileto, nem é insubstituível, mas tem coisas que Deus quer você. É você que Deus... Não adianta querer correr daquilo que Deus tem para você. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E quando ele chega nas águas mais profundas, por que é que Jesus mandou ele para as águas mais profundas? Porque foi ali onde ele passou a noite inteira, mas os amigos pescando. Foi aquele local que ele jogou as redes tantas vezes, instalou as redes e não pegou nenhum peixe.
Mas agora ele tinha uma convicção diferente. Ele disse: agora é pela palavra dele. Agora não vão ser as minhas habilidades. Vou jogar a rede aqui do jeito que ele está mandando. Nem vou me preocupar com os detalhes, porque quando a ordem sai lá de cima, detalhe é coisa pequena. Ele faz do jeito que aprova ele fazer. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, talvez no seu ministério, que algumas pessoas vão ficar impressionadas, porque Deus vai quebrar regras humanas para fazer algumas coisas na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Jesus faz umas coisas estranhas com a gente. Eu fazia mais de 20 anos que tinha um material para lançar uns livros, e sempre deixava meio de lado. E foi preciso Deus me levar para uma UTI. Esse pregador que vocês estão olhando aqui, eu sou um pregador que você pode dizer amanhã, pregou um pastor lá em Joinville que ele é um milagre. Eu tenho 4 pontos de safena no coração, eu tenho mais 5 stand. Eu sou um verdadeiro milagre, quem conhece a minha história. Mas Deus tinha me feito um monte de promessas. Deus disse: você vai pregar na Europa, você vai andar em tantos países. Eu não estou contando isso aqui como grandeza, eu estou dando testemunho daquilo que Deus faz. Você vai ser escritor. Só que para tudo isso acontecer, Deus teve que me levar pelo vale da sombra da morte. Eu passei 20 anos cuidando de igreja, e eu sempre pregava e continuo pregando que Deus é Deus que passa no vale. Mas um dia Deus disse assim: eu não vou só lhe mostrar o vale, eu vou passar com você pelo vale da sombra da morte. Eu sei o que é uma UTI, eu sei o que é passar momentos de perigo, mas também sei quem é o Deus que tem controle da nossa vida. Tem coisas que Deus permite a gente passar para que aconteçam promessas dele na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Minha mãe é uma sertaneja crente, se converteu a Jesus e orava para Deus salvar meu pai. E meu pai não estava nem aí para a igreja, nem para crente, nem para Jesus. Isso aqui não é uma regra doutrinária e nem é para você fazer igual, mas com a minha mãe funcionou. O meu pai recebia o salário dele, e o salário era na mão da minha mãe. Ela que fazia as compras, era tudo com ela. Isso é uma coisa desde a época que eles casaram. Meu pai deixava o dinheiro na mão da mãe. E mãe um dia teve uma ideia, disse: a partir de hoje, olha a ideia da minha mãe. Crente tem umas ideias que parece que é fora dos projetos humanos, mas Deus tem um jeito diferente de trabalhar na vida de cada um. Minha mãe disse: a partir de hoje, tudo que Joaquim, que é o nome do meu pai, entregar nas minhas mãos, eu vou dizimar. Vou fazer um voto para ser dizimista pelo meu esposo, e Deus vai salvar. Eu não achei na Bíblia ainda que tem que dizimar para Jesus salvar alguém, mas para minha mãe, ela disse: vai funcionar. E minha mãe começou a dizimar, e ela dizia: Deus, eu estou dizimando, salvo meu pai. E não é que funcionou. Um dia, quando menos se esperava, meu pai aceitou Jesus como Salvador, batizou-se nas águas, começou a participar da ceia, e a mãe dava testemunho e dizia: foi a oração, foi a bondade de Deus, mas o meu marido era dizimista sem saber. Tem coisas que Deus faz do jeito dele, para o nome dele ser glorificado. Quando Pedro, Tiago e João jogam as redes sobre as águas, eu já estou terminando, o resultado é extraordinário. Eles têm que fazer sinal para os companheiros para ajudar eles a puxar as redes. Pensa aqui comigo uma coisa. Eu estou falando aqui de 4 homens frustrados e decepcionado. E ter frustração e decepção é normal na vida de qualquer pessoa. Eu pensei que obreiro não passava frustração nem decepção. Quando eu me converti, que vi aqueles irmãos tudo vestido de paletó, eu dizia: meu Deus, esses homens aí não devem passar luta nenhuma. Aí Jesus me chamou para ser auxiliar. Muito cedo eu fui para o ministério. Aí eu descobri que independente da posição você vai ter luta. Porém tem uma coisa interessante. Independente se você é só um membro da igreja, um congregado ou um pastor presidente, vai ter guerra, vai ter batalha, mas também vai ter proteção de Deus, vai ter resposta. Deus vai passar nas maiores dificuldades com você. Tem gente que está aqui, que está vivendo uma verdadeira crise existencial, mas Deus nunca abandonou você. Em meio a esta crise haverá sustento, haverá providência para quem está na porta
pescadores pegaram peixe, Pedro, Tiago e João não pegaram? Estão lavando os barcos e as redes decepcionados. Quem passava olhava assim e dizia aí, esses aí não sabem pescar. Tinham até alguns motivos para dizer isso, porque não viram os companheiros pescar. Porém, eles não sabiam que Jesus tinha um projeto com aqueles 4 homens. Não se preocupe com a opinião alheia. Escuta isso aqui que eu vou lhe dizer, que eu vou encerrar para orar por você. Não se preocupe com a opinião alheia, com a ideia alheia. Se posicione diante de Deus e continue fazendo aquela oração, dizendo: Deus, eu estou aqui. Jesus, olha para minha casa. Jesus, olha para minhas finanças. Jesus, olha, Ele vai olhar e vai agir no momento que Ele decidir agir. Quando Deus decidir agir, pastor, permita-me contar isso aqui, que eu vivi isso como um testemunho. Eu fui pregar numa igrejinha pequenininha lá no interior de uma cidade do Nordeste. E eu olhei para uma senhora e Deus disse assim: diga para ela que eu, o Senhor, vou dar uma casa própria a ela. Eu chamei aquela senhora, orei por ela, abençoei ela em oração, entreguei a mensagem, fui embora. Depois de uns 4 anos eu voltei naquela cidade, mais a minha esposa, e tem uma senhora sentada no primeiro banco, feliz demais. Tudo que eu falava, dizia: eita, é verdade, Jesus, ó, glória, usa teu servo. Era mais ou menos assim. E quem é essa irmã tão alegre? Umas 10 irmãs dessas num culto incendiava. Quando terminou, ela disse: pastor, o senhor pode ir mais sua esposa na minha casa tomar um café? Eu disse: olha, irmã, você chamar um nordestino para tomar café com queijo ainda, eu vou com certeza. Mas qual o motivo do convite? Ela disse: não, pastor, você não sabe nada, senta aqui que eu vou contar para o senhor. Você lembra no dia que o senhor pregou aqui? O senhor lembra de mim? Eu digo: não, irmã. Porque, irmãos, até o cabelo da mulher ela tinha ajeitado. Porque no tempo da prova, não tinha nem como dar uma ajeitada no cabelo. Naquele dia, uma senhora de 40 anos estava parecendo uma senhora de uns 20 e pouco. Eu digo: irmã, não lembro. É tanta gente que a gente passa todos os dias conhecendo e pregando. Ela disse: olha, o senhor disse que Deus tinha lhe dito que ia me dar uma casa. Eu tinha vindo mais umas amigas minhas, vizinhas de bairro, assistir o culto. Eu chamei elas. E quando o senhor revelou, eu digo: não foi eu não, eu entreguei a mensagem. Eu fiquei até meio, eu até pensei: será que a profecia era da carne e não se cumpriu? Mas conta, irmã, me deu os detalhes. Ela disse: o senhor disse que Deus estava ali dizendo que ia me dar uma casa. As minhas amigas saíram rindo de mim, debochando, disseram para mim: você mora numa cidade pequenininha, talvez uns 8.000 habitantes, você é uma mulher do lar, seu marido vive da roça, só tem renda quando chove, quando passa 2 anos sem chover, nem comida direito vocês têm, como é que Deus vai lhe dar uma casa, mulher? Isso aí é invenção da cabeça do pregador. Ela disse: eu não sei como ele vai me dar, mas Deus falou, a mensagem eu recebi, e Deus vai me dar a minha casa. Tem coisa que é você e Deus. Esqueça a opinião alheia, porque se Deus diz que vai fazer, Ele faz e pronto. Aprenda a lidar com a opinião contrária de pessoas que não acreditam em promessa de Deus para você. Ela disse, irmãos, que com poucos dias estava escutando um noticiário numa rádio da cidade, que a prefeitura tinha um programa. Daqui a pouco o prefeito municipal emitiu uma nota: estamos recebendo do governo federal, isso faz mais de 20 anos, viu? Uma verba para construir 100 casas para 100 pessoas que comprovem uma renda per capita. Disse o valor. Vá na prefeitura fazer seu cadastro. Ela foi, passou em primeiro lugar. A renda era daquele tanto, quase não tinha renda em casa. Passou em primeiro lugar. Ela disse: pastor, ganhei a casa. E a casa foi passada documentação para a gente. E tem mais, ainda podia mexer na casa que agora é nossa. O senhor não sabe, pastor, o que aconteceu. Deus, além de dar a casa, meu esposo ampliou a parte da frente, fez uma garagem. E Deus deu um carro pago, está lá o carro na garagem. Deus fez e pronto. Eu dei glórias a Deus, irmãos, porque Deus ainda faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos.